Então, essa aqui é a nossa aula 1 de Programação da Produção 1. Introdução ao Planejamento, Programação e Controle da Produção. Então, professor Ricardo Gonçalves de Faria Corrêa, meu nome. Essa aqui é uma aula do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande. Então, nossa agenda, então a gente vai falar sobre 5 assuntos, o que é programação da produção, o panorama geral da disciplina, funções do PCP, produção e competitividade e conceitos de planejamento. Aí, qualquer dúvida, qualquer problema, fiquem à vontade para me interromper aí para sanar qualquer possível dúvida. Então, o que é programação da produção? Então, que é o nome da nossa disciplina, né? Poxa, o que é programação da produção? Bom, tentando puxar pelo próprio nome, que esse sim é o nome que nos ajuda a entender, eu vou programar na produção. Então, quem fez ali algoritmos, entender um pouquinho sobre programação, então tem um pouco a ver com isso. Então, quem fez lá pesquisa operacional, talvez tenha um entendimento melhor sobre o que é. Então, era um dos tópicos a programação da produção. Então, programação na produção ela vem a ser responder basicamente a 3 questões. Então, que é o que produzir, ou o que comprar, quanto produzir e quanto comprar, e quando produzir e quando comprar. Então, para quem fez pesquisa operacional, deve lembrar que a gente tomava algumas decisões para definir quais produtos a gente deveria ter no nosso mix de produção para otimizar a lucratividade. Era bem comum esse tipo de pergunta. Era o que, quais produtos ter e também quantos daqueles produtos a gente deveria produzir para otimizar. E aí tem uma terceira pergunta, que a gente só explorou ela justamente ali no problema de programação da produção, que era quando que eu vou produzir cada um desses itens. Então eu vou colocar na questão temporal também na decisão. Então, para orquestrar essas 3 perguntas, eu vou programar minha produção. Então, essa disciplina ela também é conhecida por Planejamento e Controle da Produção, o PCP. E aí, o que significa essas 3 palavras? Então, eu vou planejar, então, ou seja, uma perspectiva futura, olhando para o futuro a minha produção, o que eu vou produzir hoje, amanhã, essa semana, mês que vem, próximo trimestre, próximo ano. Enfim, estou olhando do presente para o futuro. E o controle é muito mais dentro do presente. Então, dado que meu planejamento era de produzir, por exemplo, 120 unidades hoje, vai chegar ao final do dia, e eu quero saber quantas foram produzidas. Né? Ou melhor ainda, agora, 2 da tarde, quantas já foram produzidas das unidades ali que eu tenho como meta 120? Todas elas já estão prontas? Se estão, o que a máquina está fazendo agora? Está parada? Ou está fazendo uma outra função? Então esse aqui é o nosso PCP. Então, vocês devem reparar que eu chamo a disciplina de PCP. Com o tempo, se percebeu que o PCP fazia muito mais do que simplesmente planejar e controlar. O PCP também fazia a programação. Então, essa programação que ela é mais fina, que ela tem a ver com sequenciamento. Então, primeiro eu faço 120 unidades do produto tipo A, depois 80 unidades do produto tipo B, e assim eu vou sequenciando também esse meu planejamento. Esse conteúdo que a gente vai ver nessa disciplina, ele está dentro da administração da produção. Então, por exemplo, se vocês forem falar com um administrador e quiserem falar sobre o mesmo assunto, vocês dizem, não, quero falar contigo sobre a administração da produção. Ele vai entender que a gente vai estar falando também sobre PCP. Então, claro que a administração da produção é um pouco mais do que essa questão só do quanto e quando produzir. Vai acabar entrando um pouquinho de dimensões de competitividade, que a gente vai ver logo mais. Tranquilo aqui, pessoal. Pergunta sobre o PCP. Alguém já teve contato com o PCP antes? Tranquilo? Tá cortando? Tá. Tentar manter mais próximo
fechar minha câmera aqui e manter mais próximo do microfone na minha boca aqui para falar melhor. Eu pergunto se alguém tem experiência, porque não é tão raro, às vezes, vocês já terem tido contato com PCP. Mas vamos adiante. Então eu, na minha época, quando fiz PCP, não conhecia não, essa parte da engenharia de produção. Mas, de novo, em resumo da ópera, essa disciplina inteira se resume a responder essas perguntas aqui. O que produzir e o que comprar, quanto produzir e quanto comprar, e quando produzir e comprar. Então, é uma disciplina que visa responder essas perguntas. Quando eu vi essa figura aqui, naquele livro que eu citei para vocês, do Corrêa, é uma figura que resume toda a disciplina. E melhor ainda, ela contextualiza em conceitos que às vezes as pessoas já conhecem, mas que, por só conhecer algum conceito, é difícil de relacionar outras coisas. Então a gente vai começar de dentro do MRP. E assim, não estão passando. Opa, alguma coisa aconteceu. Tá. Vamos de novo aqui. Aí. Estão aparecendo agora os slides? Sim. Maravilha. Então, pessoal, só para o slide anterior eu estava falando ali, tinha uma figura, então tinha uma basezinha, só para vocês terem ciência. E esse slide seguinte aí que eu estava comentando com vocês, dá um contexto maior sobre a disciplina. Então a gente começa dentro do MRP, que define as necessidades de materiais. Então o que é definir as necessidades de materiais? É definir quanto que a gente tem que comprar. Então, para poder produzir. Então, digamos que eu tenho uma fábrica de carro, por exemplo, enfim, poderia ser qualquer coisa. Eu tenho que definir quantas rodas, quantos pneus eu tenho que ter em estoque. Então, para definir, sabendo quanto eu tenho que ter em estoque, eu vou definir também a minha produção lá, qual é a minha necessidade de material. Também sabendo quantos carros eu tenho que produzir. Enfim, esse é o MRP. Mas o anterior a ele, eu tenho que definir quanto eu devo ter em estoque. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma gestão de estoques. A partir do MRP, eu vou aumentando aqui, então, uma vez que eu defini qual a minha necessidade de materiais para produzir, por exemplo, 2.000 carros por dia. Então, aí eu vou ter 2.000 vezes 4 pneus, vou ter, então, ali 8.000 pneus, se bem que tem um step. Bom, o step pode ser considerado um pneu à parte, porque dependendo ele é mais estreitinho que o pneu normal. Então, vocês já percebem que tem uma diferenciação. 8.000 pneus comuns para 2.000 carros, mais 2.000 pneus estreitos de step para produzir esses 2.000 carros por dia. Então define a minha necessidade de materiais, que é o miolo, e aí eu vou para o MRP2. Ele tem uma série de siglas aqui. Em resumo da ópera, o MRP2 vai olhar lá para o pessoal de vendas, que é o SOP, e perguntar para eles quanto que vocês pretendem vender. E também vai dar informação, olha, a gente pode vender até 2.000 carros. A gente consegue produzir até 2.000 carros. Então, há essa conversa com vendas, para o vendas poder saber quanto que eles têm que fazer de esforço de venda e também para eles saberem quanto que eles não podem prometer que vão vender. Então, não dá para vender aquilo que não se pode entregar. Também vai ter esse CRP, que de uma forma resumida, vai me dizer qual é a minha capacidade que eu tenho de produção. Então, eu vou olhar lá para o meu chão de fábrica e dizer que, olha, as máquinas elas conseguem produzir algumas até 2.000 unidades, outras até 3.000, mas a gente tem que se limitar pelas de menor capacidade, que são as de 2.000 unidades por dia. Então, o MRP ele vai olhar para a produção como um todo e também em algumas interfaces, por exemplo, com vendas e também com capacidade de máquinas.
E a gente vai ver também com outras siglas aqui mais adiante. Esse MRP2, ele vai se comunicar com uma coisa que talvez vocês já tiveram contato, que é o ERP. É uma sigla bem comum até para quem é lá de fora da engenharia de produção, justamente porque o ERP, né, ele abrange uma série de outras funções da empresa que também se relacionam com a produção. Então vai se relacionar, o ERP é um software de gestão, então vai ter lá uma parte sobre faturamento, outra de vendas, previsão de vendas, gestão de transportes, contabilidade, custos, RH, contas a pagar, contas a receber, recebimento, manutenção, gestão financeira, folha de pagamento, gestão de ativos, workflow, enfim, acaba agrupando uma série de funções desse ERP que abrange também o MRP2, abrange o MRP e abrange também a gestão de estoques. Então, essa é a nossa disciplina, olhando ela numa figura só. Mas a gente vai focar mais no miolo MRP, olha um pouco mais para o miolo RP2 e depois entende como isso se conecta aqui no ERP. ERP são aqueles softwares, um dos mais conhecidos softwares de ERP, só para exemplificar, é o SAP, ou SAP. Então, para quem é de Santo Antônio da Patrulha, não é Santo Antônio da Patrulha. Eu, por exemplo, a primeira vez que vi SAP, a sigla, eu pensei, opa, o ERP. Então, ERP, SAP é um dos softwares que existem no mercado, existem muito mais. E ele faz essa orquestração da informação. Né? Então, basicamente, o que a gente vai estar falando nessa disciplina é sobre informação. E o que o ERP faz é justamente gerir a informação. Perguntas aqui, pessoal? Conexão ok? Eu vou acreditar no silêncio. Vamos adiante. Então, funções do PCP. Então, são basicamente 7 funções que o PCP vai suprir. A primeira delas é o planejamento das necessidades futuras da capacidade produtiva. Então, o que tem a ver? O que é essa primeira função? Né? É, na verdade, olhar para o futuro e ver quais são as minhas necessidades futuras de produção. Então, digamos aí que eu gosto sempre de exemplificar com coisas mais do nosso dia a dia, mas às vezes é um exemplo muito raso, mas vamos lá. Digamos que eu estou aí querendo abrir uma pequena lanchonete. E aí estou abrindo uma lanchonete, enfim, perto do campus, lá em Bom Princípio, que não tem nada fora a lanchonete que tem no campus. Não tem nada muito próximo até então. Então estou pensando em abrir uma concorrência ali por perto. E aí por hoje não preciso ter nada de estoque lá, porque, enfim, o semestre está remoto. Mas logo em seguida ele vai voltar presencial, e aí eu vou ter que ter uma necessidade de capacidade para atender as pessoas ali. Talvez no primeiro ano vai ter pouca gente, enfim, mas à medida que os semestres vão avançando, vai ter cada vez mais pessoas. O curso de engenharia da produção vai avançando, o curso de administração também vai avançando, novos cursos podem abrir, ou seja, eu tenho uma perspectiva de aumento de demanda. E para isso eu vou ter que projetar também um aumento da minha capacidade produtiva para minha, não vou dizer fábrica, mas para o meu serviço ali de venda de sanduíches, né, para minha lancheria. E nessas perspectivas de aumentar minha capacidade, eu vou ter que tomar decisões. E, por exemplo, se eu decidir contratar mais um funcionário, nesse exemplo pode ser rápido. Eu poderia decidir hoje contratar e amanhã estou contratando. Mas o fato é que numa empresa nem sempre é assim tão rápido. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de carros ali, eu decidi aumentar minha capacidade da fábrica, que trabalha em apenas 2 turnos, ou que trabalha em um turno só. Se eu decidir aumentar por um turno a mais, ter essa decisão, decido hoje. Mas essa ocorrência
minha decisão não vai ser aplicada amanhã, porque eu tenho que primeiro decidir aumentar o turno, ver quantas pessoas vou precisar, fazer o recrutamento dessas pessoas, chamar elas, recrutar, treinar, capacitar, até então ter o segundo ou terceiro turno funcionando. O tempo que decorre entre eu decidir ter um terceiro turno e de fato ocorrer, isso é chamado de inércia da decisão. Então vão ter decisões que vão ter uma inércia maior, ou seja, um tempo maior decorrido entre a decisão e o efeito dessa decisão, e outras que a inércia vai ser mais rápida. Então, como no exemplo da lanchonete, se eu decidir contratar mais um funcionário, dependendo das minhas relações, eu consigo até de um dia para o outro contratar mais uma pessoa. Mas existem decisões que têm uma inércia maior. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma obra física para aumentar a lanchonete, eu tenho que já pensar alguns meses, se não alguns anos com antecedência, até que a obra fique pronta para mim poder usufruir da capacidade total. Ou seja, planejar as necessidades futuras é eu ter um olhar para o futuro, e mais do que ter um olhar para o futuro, é entender que as decisões que eu tomo hoje, elas demoram até estarem disponíveis para a minha produção. Então, isso é o que o PCP ele vai fazer. Isso tem muito a ver com planejamento. O PCP, então, ele vai planejar também os materiais comprados. Então, que responde a pergunta o que, quanto e quando comprar. Então, essa é uma das funções do PCP super importante para mim evitar, por exemplo, que faltem produtos na minha produção. Então, para que a minha linha de produção de carros, por exemplo, não pare, porque se calculou errado a quantidade de pneus a serem comprados. Ou porque simplesmente se colocou o pedido de quantos pneus comprar em atraso. Então, decidi na hora, mas esqueci que o meu entregador dos pneus demora, não é instantâneo. Então, eu deveria ter pedido antes, ter colocado aquele pedido antes. Por outro lado, a gente não pode pecar pelo excesso também. Né? Então, o oposto disso seria ter pneus em excesso, daqui a pouco não tenho estoque suficiente para isso. Ou daqui a pouco a quantidade em excesso que eu comprei de pneus acabou prejudicando a minha parte financeira da empresa. Porque eu imobilizei muito dinheiro que agora virou pneu. E se eu for pegar o exemplo da lanchonete, se por exemplo eu comprei muito tomate além do que precisava, bom, tomate é super perecível, é bem provável que se eu não fizer um molho de tomate eu vou ter vários tomates apodrecendo. Então tem uma parte super importante que é o planejamento dos materiais a serem comprados. A gente tem também o planejar os níveis adequados de estoque, completamente relacionado com a etapa anterior, que é o definir quanto de tomate tem que ter em estoque. E aí, nesse quanto tem que ter em estoque, eu vou fazer uma pergunta também, que seria dividindo esse estoque. Qual é o mínimo de tomate que eu devo ter em estoque? Então, ou seja, qual seria o estoque de segurança que eu tenho que ter de tomate? Né? Então, caso o entregador demore para entregar, quantos que eu tenho que ter ali na reserva de tomate? Ou caso venha uma demanda além do previsto, quantos que eu tenho que suprir, ter de tomate a mais para suprir essa demanda? No caso dos pneus, ali do exemplo, seria eu entender também que o entregador de pneus ele pode levar um pouco mais de tempo que o meu previsto. Então, para isso, eu tenho que calcular quais são os meus níveis de estoque. Tudo isso é função do PCP. Outra função é programar atividades de produção. Então, essa é basicamente que responde à pergunta qual atividade um recurso deve executar. Então, leiam-se recurso como máquinas, pessoas, setores da fábrica. Então, é perguntar que atividade a máquina A, a máquina B deve executar. Quando ela deve executar. Então, aí eu vou estar programando minha produção. Então, se houver uma demanda com um prazo mais curto, que prioridade ela vai entrar na minha fábrica? Então, também eu vou olhar para minhas máquinas e vou pensar, quero que essas máquinas tenham o máximo de ocupação, ou pelo contrário, quero que elas tenham menos ocupação, mas que estejam disponíveis para quando eu precisar, elas poderem produzir com rapidez. Né?
Então, são conceitos também que a gente vê aqui dentro de atividades de programação da produção. Outra função do PCP é ser capaz de saber e informar sobre a situação dos recursos e das ordens. Quando eu falo ordens, leia-se ordens de compra, ordens de produção. Então, uma ordem é, como o próprio nome diz, é um requerimento do que deve ser produzido ou do que deve ser comprado. Então, sim, sim, com certeza. Exato. Bem lembrado. E, com certeza a gente tem que considerar isso, né? Então, considerar a disponibilidade da máquina. Na minha programação, então, vou ter que considerar essas paradas obrigatórias para setup. Algumas vezes é interessante eu também considerar que vão ter paradas não obrigatórias, justamente para mim não ser surpreendido, né? Então, eu vou deixar uma folguinha ali para, por exemplo, a máquina estragar de surpresa. Então, a única surpresa vai ser o porquê que ela parou, né? Mas não o fato dela ter parado que eu já estava prevendo. Bem colocado, Gustavo. Então, ser capaz de saber informar sobre a situação dos recursos e da ordem é responder a pergunta como está o meu pedido, né? Então, hoje aí, nesse mais de um ano, a gente está trabalhando mais com a distância, né? Então a gente se acostumou bastante a, por exemplo, rastrear as coisas. Então, não é raro, não foi raro às vezes que a gente pediu alguma coisa para ser entregue na nossa casa. E em boa parte das opções de entrega, a gente tinha a opção de rastrear. Então, de saber como é que está o pedido. Né? Então, essa é uma das funções do PCP. Então, aí no caso, o exemplo de um pedido entregue na nossa casa, é um caso do PCP que está muito mais vinculado com a função de logística. Então, mas a ideia é a mesma, né? Então, eu conseguir informar, saber e poder informar sobre a situação dos meus recursos e ordens. No caso de uma fábrica, é eu saber, por exemplo, num pedido especial do meu cliente, o cliente me pediu para produzir um carro dourado. E eu poder dizer para ele onde é que está esse carro dourado, se já foi pintado, enfim, em que etapa está, quanto tempo falta para ficar pronto. Mas além de eu poder olhar para as ordens, eu consigo também olhar para os recursos, né? E saber, por exemplo, lá o setor de pintura, se ele está ocioso ou está ocupado. Então o PCP ele também me dá esse tipo de informação. A gente vai ter também uma função importante do PCP, que é ser capaz de prometer os menores prazos possíveis ao cliente e cumpri-los. Então aí não dá para ser político, tem que cumprir o que promete. Então é a interação entre vendas e planejamento da operação. Então, foi o que eu falei no slide anterior, que é de ter um entrosamento entre o pessoal de vendas e de produção, para que não se prometa aquilo que a produção não possa cumprir. Né? E que também a venda não coloque uma obrigação para a produção que acabe atrapalhando todas as outras vendas. Né? Então, às vezes, não é raro, então, às vezes, um vendedor, na ânsia de fechar uma grande venda, promete um prazo curto, e aí esse prazo curto de um pedido novo cai lá no setor do PCP na empresa. Na empresa lá funciona toda bem, bonitinho. E aquele produto, aquele pedido cai rachando no PCP. Aí tudo que estava sendo feito, programado, para e prioriza o novo pedido. E isso acaba esculhambando, porque atrasa também para outros clientes, enfim, acaba deixando a máquina ociosa, dificulta um pouco. Né? Então é justamente ter essa interação entre vendas e operação para evitar esse tipo de cenário. E por fim, o PCP ele tem que ser capaz de reagir eficazmente. Em 3 palavras, ou seja, é reagir às mudanças. Né? Então, PCP até agora a gente só viu como sendo algo que planeja e executa realmente o que aconteceu. Né?
Mas nem sempre aquilo que a gente planejou acontece, né? Na verdade, na maioria das vezes, não acontece como a gente planejou, né? Ao menos não exatamente. Então o PCP tem que saber como reagir, né? Então, por exemplo, uma máquina estragou, o que eu faço quando ela estraga? Então, existe uma máquina B, passa uma outra ordem de produção na frente. Enfim, o PCP tem que ter essa capacidade de reação às mudanças, né? Então, ou simplesmente, pegando o exemplo do carro, antes eram demandados 2.000 carros por dia. Hoje é menos, é 1.500. Como é que eu reajo? Então, que impacto isso tem na minha fábrica? Então, essas são as 7 funções do PCP. Perguntas aqui, pessoal? Exato. E aí eu não saberia te dizer com exatidão, porque eu não estou tão ciente assim da questão de falta de matéria-prima ali, né? Mas é bem exemplificado, assim. Não sei exatamente. Exato. Então é bem isso, né? Aí o que acontece quando falta uma matéria-prima? Bom, por caso do carro ali, ou de outro componente também, né? Se falta uma matéria-prima que ela é essencial, o que eu faço? Enfim, uma das decisões é justamente essa parada. Então, exato. Mas, uhum, sim. Não, sim. Quebra. E depois tu perde a habilidade de produzir, né? Depois que voltar tudo, mas vai ter que recontratar todo mundo de volta. Sim, exato. Não é só. Uhum, claro, é uma estratégia. É, se o prazo não for tão longo, é mais barato do que demitir e recontratar. Bem, um bom exemplo. É, indo adiante, claro, deixa eu dar uma conferida. Então, Davi, bem-vindo. Como lidar com o excedente de matéria-prima? Bom, aí a gente tem o problema oposto, né? Então, quando a gente tem excedente, o ideal é a gente conseguir verificar, enfim, prazo de validade, se não tem nenhum problema ali. Ah, e aí, bom, aí vai depender de cada estratégia de cada empresa. Enfim, se vai deixar em crédito lá no fornecedor para o fornecedor entregar aos poucos. E aí, então, o fornecedor que vai administrar o estoque, ou a gente recolhe tudo, fica no estoque, e aí a gente vai ter uma superlotação do estoque com matéria-prima. O fato é que pecar pelo excesso também é tão problemático quanto faltar, né? Claro que aí é o tipo de problema que não para a minha produção, mas ela atrapalha um pouco a dinâmica da fábrica. Exato, exato. Sim, às vezes a empresa acaba se encalacrando ali por ter comprado muita coisa. Falta dinheiro para outras.
Sim, ficam 4.000. Esperar até ficar pronto. Se é pneu, tudo bem que não estraga. Pelo menos não no curto prazo. Sim, sim. É, até no exemplo do restaurante trabalho. Sim, sim. Não é verdade? É bem isso aí. Tem toda essa complexidade. Sim. Hum, é uma estratégia. Aliás, só com os perecíveis que é um pouco mais complicado, né? Mas enfim, aí são várias formas de a gente tentar resolver esses problemas que ocorrem no falta o excesso de matéria-prima. E aí, até vinculado com isso, a gente tem também ali a relação da produção e a competitividade. Então, aqui, o que eu vou apresentar para vocês, só para dar um contexto maior de como o que a gente acabou de ver, ele acaba sendo importante para a empresa como um todo. Então, as empresas, de modo geral, elas podem se diferenciar, entre outras, através dos seguintes aspectos de competitividade. Uma empresa pode se diferenciar por custo, então tem um produto mais barato que outra. Ela pode se diferenciar pela velocidade da entrega desse produto, entregar mais rápido que outras empresas. Se diferenciar pela confiabilidade da entrega. Então, o que significa isso? É atender sempre o prazo. Então, não basta ser veloz uma vez, tem que ser veloz sempre. Então, ou às vezes não é nem uma questão de ser veloz, pode até ser lento, mas ser confiável que a entrega vai ser naquela velocidade prometida. Então, isso aqui às vezes é tão importante quanto ser veloz. Então, por exemplo, no caso ali da entrega dos pneus que eu falei antes. Então, se o meu entregador de pneu ele pode entregar no dia seguinte a minha colocação do pedido, ou entregar daqui a 10 dias da colocação do meu pedido, eu como produtor de carro, como fabricante de carro, eu tenho que estar preparado também para o pior cenário, né? Ficar 10 dias sem receber pneus. Ou seja, eu vou ter que ter 10 dias de estoque de pneus em casa para evitar esse pior cenário. Se eu produzo ali 2.000 carros por dia, ou seja, há uma necessidade de 8.000 pneus por dia, eu vou ter que ter 80.000 pneus para o pior cenário. Então, se ele não for confiável na entrega dele. Se ele sempre me entrega em 10 dias, bom, eu já me preparo para isso. Já tenho de antemão os meus 80.000 pneus em estoque. Claro que para esse caso seria mais interessante eu ter uma entrega veloz. Então, uma entrega veloz que se me entregasse no dia seguinte, eu precisaria ter apenas 8.000 pneus em estoque. Também a gente vê o impacto desses fatores nas funções da produção. Né? Flexibilidade das saídas é outro fator de competitividade, que é justamente eu conseguir atender meu cliente com flexibilidade. O que significa isso? Atender ele de repente entregando um produto mais rápido do que ele gostaria, ou mais rápido que o habitual. E ter a flexibilidade de entregar, se antes ele me comprava apenas 10 unidades, agora ele está querendo 100, eu consegui atender. Então, flexibilidade também de volume. E flexibilidade pode significar também eu ter a flexibilidade de fazer alguma customização ou alguma diferenciação no produto dele. Então, lá no exemplo do carro dourado. Então, consigo fazer o carro dourado? Consigo. Então, também é um aspecto de flexibilidade. Qualidade do produto. Então, vem a ser atender os requisitos do produto.
Então, se o meu pneu ali, ele tem pneu que eu compro, ele tem um diâmetro específico, e esse diâmetro específico não é medido só em centímetros, mas também em milímetros. E aí, uma das especificações de qualidade é quantos milímetros tem que ter esse diâmetro do pneu. Então, lá o meu fornecedor ele vai ter que sempre atender a fazer essa entrega com esse diâmetro. Mas a gente sabe que isso varia, né? Então, ainda mais se for medido em milímetros, pode ter uma variação. Então, ter qualidade é definir uma variação pequena e o fornecedor conseguir sempre entregar dentro dos limites dessa variação aceitável. Então, isso que vem a ser também qualidade. Hoje, qualidade não é tanto uma questão de diferenciação, mas sim como algo necessário, mas não suficiente para ser diferenciado. Então, é o mínimo esperado que se entreguem produtos com qualidade. Lá, por exemplo, para o setor automotivo, que é bem rigoroso em termos de qualidade. E aí, por fim, a gente tem o serviço prestado ao cliente. Então, o serviço prestado ao cliente é o agrupar, ou associar o meu produto num serviço, uma prestação de serviço. Então, por exemplo, no caso do pneu, ali eu poderia não só entregar o pneu, mas também dar algum treinamento de como manipular, de como movimentar esse pneu de uma forma mais fácil, como armazenar esse pneu, enfim, dar alguma informação a mais para o meu cliente. Né? Pegando o exemplo do cliente como sendo uma montadora, um serviço interessante que poderia causar uma diferenciação é informar quantas horas ou quantos dias faltam para o pneu ser entregue na montadora. Então, essa é uma informação bem útil. Então, serviços é eu agrupar um serviço além do meu produto. Então, essas aqui são 6 aspectos de competitividade que a gente tem, que as empresas podem utilizar. Podem haver mais. Então, por exemplo, então, diferenciação com cuidados com o meio ambiente, diferenciação com cuidados sociais, também são outros aspectos que hoje em dia acabam tomando mais relevância. Por que eu falei isso? Né? Então, para mostrar para vocês que esses aspectos que a gente acabou de ver, eles podem ser atendidos pelas funções. Né? Então, por exemplo, o custo, eu consigo atender isso realizando boas compras, ou seja, nem que falte, nem que sobre. Então, como a gente viu antes, tanto a falta quanto a sobra de matéria-prima, elas vão acabar me incorrendo em custos. Eu também consegui antever uma necessidade futura de materiais, também não exagerando a minha capacidade, nem tendo uma capacidade inferior à minha demanda futura, também me ajuda a ter um menor custo. Trabalhar com níveis de estoque adequados, digamos, o mínimo necessário para produzir, também acaba reduzindo meu custo. Evita lá, por exemplo, que eu perca tomates, que os tomates apodreçam. E eu ter uma boa programação da produção também garante o menor custo de produção. Garante, por exemplo, que as minhas máquinas vão ter uma maior utilização. E também a questão do prazo. Eu conseguir cumprir prazos ali é uma forma também de reduzir custo. Por quê? Porque tem alguns contratos ali que se eu atrasar eu pago multa. E isso daí é bem comum lá na GM. Então, se eu atraso, entrego com algum atraso, eu tenho multa. Então, ou seja, no momento que o PCP consegue prometer prazos e cumprir, eu também, indiretamente, estou trabalhando, aliás, diretamente estou trabalhando com custo. Estou evitando o pagamento de multas. E assim eu vou me relacionar com tantos outros aspectos de competitividade. Né? Vou me relacionar ali com maior intensidade com a parte de velocidade. Então aí a gente tem a questão do estoque. O fato de eu ter o produto em estoque me garante a velocidade da entrega do produto. Então eu não preciso esperar que meu cliente entregue o produto para poder produzir.
na programação também, né? Então eu consigo priorizar a entrega daquele cliente, entregar com velocidade. A confiabilidade, então, também é um aspecto muito influenciado pelo PCP, ou seja, quando o PCP funciona bem, eu consigo garantir o atendimento do meu cliente na quantidade dos meus produtos, na quantidade e também no prazo. E a gente tem ali também flexibilidade, qualidade de serviço. Tranquilo aqui, pessoal? Dúvidas aí? Uhum. Sim, é verdade. É bem observado. Assim, se não sai como o meu planejado, eu tenho um problema. Então aí eu tenho que ter uma boa capacidade de reação ali para conseguir contornar esses problemas, né? Então, por exemplo, faltou um trabalhador, faltou um operador lá na fábrica. Cara, como é que o PCP lida com isso? Tem alguém para substituir? Não tem? Ou mais grave ali, né? Então, como o Gustavo citou, a pessoa não está engajada o suficiente na produção. Então, também não estava planejado. Então, o controle, sim, é ali uma função bem importante e ele vai fazer justamente isso, ver como está e reagir à situação atual. É um dos desafios. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não quero respeitar ali o prazo para não ficar tão maçante a aula de hoje. Então, aqui temos 11 pessoas em sala. Vamos ali então para planejamento, nosso último item da aula de hoje. Caso tenha perguntas, sintam-se à vontade, comentários para fazer eles. Então, conceitos de planejamento, a gente acabou falando um pouquinho sobre eles. Então, o que é planejar, né? Então, algumas definições. Então, planejar é entender como a consideração conjunta da situação presente e da visão de futuro influenciam as decisões tomadas no presente para que se atinjam determinados objetivos no futuro. Em outras palavras, planejar é entender como é que está a situação atual, o que eu pretendo fazer no futuro e que decisões eu tenho que tomar hoje para atingir aquilo que eu espero do futuro. Então, isso que é o planejamento. Outra forma de entender planejamento, planejar é projetar um futuro que é diferente do passado por causas sobre as quais se tem controle. Então, essa forma de definir o futuro, ela dá bastante ênfase sobre o que a gente tem controle, né? Bom, vou definir o futuro com base naquilo que eu posso decidir, né? Então, não faz sentido eu prever o futuro sobre decisões que eu não posso decidir. Então, o planejamento ele tem a ver com aquilo com decisões sobre as quais eu tenho controle. Então, isso aí que é o planejamento. Então, tudo aquilo que eu posso controlar, que eu posso decidir, isso vai fazer parte do meu planejamento. Etapas do processo de planejamento. Então, é uma situação presente. Então, primeiro passo que eu vou fazer para planejar. Primeiro, eu tenho que olhar o presente. Então, onde se está? Então, qual é a situação atual da empresa? Então, isso a gente pode levar para o lado pessoal também. Como é que está a situação? Então, onde é que eu estou hoje? Qual é a visão de futuro? Onde é que se quer chegar? Então, também olho lá uma perspectiva descolada do presente. E uma terceira etapa é unir presente e futuro para decidir. Então, eu combino a situação atual
combino a situação futura. Pegando o exemplo de uma fábrica, se hoje eu tenho capacidade de produzir 2.000 unidades de carro, e a minha visão de futuro é produzir 4.000, então, e unindo presente e futuro, então, como é que eu vou fazer para chegar nesses 4.000 carros? Então, aí eu vou ter que tomar algumas decisões. Então, uma vez que eu uni presente e futuro, situação atual e futura, eu tenho que tomar decisões. Bom, para chegar para 4.000 carros, apenas ampliar o turno, adicionar um turno a mais é suficiente? É necessário construir mais um galpão? É necessário comprar mais máquinas? E aí, por fim, eu vou executar. Então, e aí quando eu executo, eu também tenho que não simplesmente só executar, mas reagir também àquilo que foi diferente do que eu previ, né? Então, que uma coisa é certa no planejamento. Alguma coisa vai sair fora do planejado, né? Nem tudo está certo. É igual previsão do tempo. Né? Previsão do tempo é uma coisa que prevê. Com certeza que ela vai estar errada. Pode estar muito errado, pode estar pouco errado. Mas sempre tem algum erro. Então, por isso tem necessidade ali da gente reagir também a essas coisas que estão diferentes do que a gente planejou. Tranquilo esse conceito de planejamento, pessoal. Cortando um pouquinho. Ai, ai, ai. Tá, depois eu acho que na gravação não fica cortado, ao menos. Então, outro conceito de planejamento. Então, quando a gente planeja, a gente vai ter o horizonte de planejamento. Então, tem o curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí eu vou tomar decisões A, B e C. E aqui vem o conceito da inércia. Então, de novo, que a gente falou mais cedo. Então, decisões têm diferentes inércias. Portanto, é necessário considerar vários horizontes. Então, por exemplo, na decisão A, o efeito dela é no curto prazo. Então, eu decido tudo, decisão A, B e C, eu decidi hoje. Então, por exemplo, decisão A é comprar o pneu não mais do fornecedor 1, mas comprar do fornecedor 2. Então, posso ter um efeito logo em seguida, no curto prazo. Decisão do tipo B poderia ser eu aumentar minha capacidade em um turno. Então, até esse um turno entrar em operação, ter todo mundo treinado, o efeito vai ocorrer também num prazo, num médio prazo, né, mais distante do presente. E a decisão C poderia ser uma expansão da capacidade física. Então, seja construir, ampliar minha fábrica fisicamente, construir mais, ter mais máquinas. Né? E então, até eu ter de fato capacidade aumentada, vai decorrer um tempo maior entre a decisão de hoje e o efeito. Então, esses prazos aqui são que decorrem entre a decisão e o efeito, é chamado inércia. E por isso que a gente tem que ter diferentes horizontes de planejamento. Então, no curto, no médio e no longo prazo. Também sobre planejamento ali, eu vou ter um efeito que conforme o tempo passa, isso daqui é bastante intuitivo, quanto mais distante do presente, então estou no presente meu tempo zero aqui, então digamos que isso aqui seja uma previsão de vendas, e aqui meu eixo Y é a quantidade de vendas, eu estimo, faço uma previsão na linha preta aqui, o quanto eu vou vender, uma previsão de crescimento, mas há uma incerteza das previsões, né? E elas aumentam conforme o horizonte de tempo. Então, no curto prazo, essa variação ela pode ser pequena, mas à medida que o meu prazo vai aumentando, as variações então podem ser muito grandes. Né? Então, o tempo transcorrido maior em relação ao presente, pode ser que eu esteja vendendo muito acima do que eu previa, ou também, por outro lado, posso estar vendendo muito abaixo do que eu previa. Então, os horizontes de previsão, eles têm esse problema. É que quanto mais distante eu
todo do presente, maior é a incerteza. Daí a necessidade de eu ir avançando de tempos em tempos e fazendo um replanejamento. Tranquilo aqui, pessoal. Perguntas? Essa parte do planejamento aqui, são aspas, né, parênteses, a gente está aprendendo bem no último ano, aqui nos últimos anos. Né? Então, quem de nós previa que a gente teria aula à distância, né? E por tanto tempo? Então, essas são as incertezas ali que no prazo, no longo prazo, acabam nos revelando quando eles chegam mais perto. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês. Então, apesar de quanto mais distante a gente está do presente, mais incerteza a gente tem. Isso é um fato, né? E é para vários aspectos da vida, não só para a produção. Mas tem uma vantagem, né? Então tem uma forma de eu compensar essa variação, essa incerteza, que é o poder da agregação da informação. O que significa isso? Né? Então, quanto maior a agregação da informação, menor a incerteza, menor a diferença entre a previsão, então, entre previsão e realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, lá com sanduíches. Então, na previsão para o mês passado, então feita há 1 ano e meio. Então, há 1 ano e meio se previa quanto cada tipo de sanduíche ia ser vendido. 2.500 do quarteirão, 5.000 Big Mac, 4.500 hambúrguer e assim por diante, de tal modo que eu tinha 18.000 sanduíches vendidos. Né? Isso há 1 ano e meio atrás. Vendas feitas no mês passado na loja analisada, né? Ou seja, as vendas feitas para essa previsão. O que foi de fato realizado? Big Mac foram 6.324 unidades, enquanto o previsto era 2.500. Um erro de previsão de 26% a mais. Hambúrguer, né? Então se previu 4.900, se realizou 4.980 e se previu 5.000. Então, bem próximo, né? Mas ainda assim um percentual de erro de 10%. E assim a gente vai, tem vários casos, né? O McChicken ali, então, foi um fiasco ali. Então se previa 1.800 e se vendeu 1.050. Então 41% abaixo da média. Então, na média desses erros de previsão, a gente tem 21%. Mas qual que é a boa notícia? No momento que eu agrego a informação, em vez de ter informação detalhada por tipo de sanduíche, eu agrego simplesmente em quantos sanduíches serão vendidos. A previsão era 18.000. E quantos sanduíches se vendeu? Foi 18.443. Ou seja, um erro apenas de 2,5%. Então, essa é o poder da agregação da informação. Até sobre esse poder, aí eu lembro que quando eu trabalhei com um restaurante, e aí tinha uma pessoa, enfim, de um cargo, né, gerencial mais alto, e aí ela se gabava, assim, não, eu posso não acertar num número pequeno ali, por exemplo, no número da quantidade de Big Mac vendida, mas no todo eu consigo acertar. Realmente ele acertava, né? Então era algo bem parecido com isso daqui. Então ele conseguia acertar, por exemplo, quantos R$ 1.000 seriam vendidos no mês. E ele tinha essa capacidade de acertar, mas parte era da habilidade dele, parte também era o poder da agregação das informações. Então quanto mais agregado for a informação, menor é o erro. Então essa é digamos, uma das mágicas aqui que a gente tem no planejamento. E para finalizar, pessoal, então, e não matar vocês aqui no cansaço, a gente tem então as hierarquias de decisão de planejamento. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Então, como na verdade eu tenho a questão da inércia do planejamento,
Então, ou seja, decisões que a gente está tomando hoje, por exemplo, no caso ali, vamos pegar o caso da GM. Então, a GM ela tem o tamanho que tem hoje, porque lá no passado se decidiu que ela teria esse tamanho. Então, em um outro momento, se decidiu que ela teria uma expansão da capacidade. E hoje a gente sofre o efeito. Então, foi porque decisões há um tempo atrás, no passado, foram tomadas e foram decisões de longo prazo. E hoje a gente acaba sofrendo os efeitos. Então, houveram também decisões de médio prazo, com base nessas de longo prazo, e vem se tomando o efeito. E também tem as de curto prazo, enfim, que é justamente como o Bolívar exemplificou, por falta de materiais. Então, devido à falta de materiais, eu tenho que tomar também decisões no curto prazo, de suspender a operação. E aí, então, eu volto para essa figura aqui, que no longo prazo, então, por exemplo, eu planejo ali num nível maior de agregação da informação. Eu planejo quanto vão ser produzidos em famílias de produtos. Não só do produto, mas que quantidade total, por exemplo, de carros vão ser produzidos. E aí entra os carros do tipo SUV, enfim, picape, carro de passeio, enfim, todos os tipos possíveis. Quanto vai ser de cada família. Depois eu vou abrir, então, para os meses, né, no médio prazo. Tá, e dos produtos ali, então, no caso da G, enfim, quantos do Onix e Onix Plus vão ser produzidos? Quantos carros em cada mês? Depois, eu vou olhando uma visão de médio prazo, eu vou olhar no curto prazo. Então, eu vou pegar um mês e vou abrir em semanas. E aí eu vou detalhar em que componentes desse produto eu preciso. Então, quantos componentes vão ser necessários ao longo dessas 4 semanas. E depois, dentro dessa uma semana, eu vou abrir e detalhar ele no curtíssimo prazo em operações. Então, que operações vão ser realizadas ao longo da semana para poder atender aquele planejamento que foi desdobrado lá do longo prazo para o médio e do médio para o curto e do curto para o curtíssimo prazo. Bom, ou seja, eu fui desagregando a informação até chegar na produção. Então, esse aqui é o conceito do planejamento. Então, se no slide anterior eu estava agregando para conseguir ter uma melhor, reduzir a incerteza, para executar eu desagrego essa informação para poder saber quanto produzir em cada dia, quanto de cada produto, de cada componente. E era isso então da aula de hoje. Então reforço que as referências e também as imagens utilizadas aqui foi baseado no livro ali do Henrique Luiz Correia.